A gente vai conversar um pouquinho sobre Efésios capítulo 6. O último capítulo, né, desse livro que a gente está lendo, dos Efésios. Paulo está na prisão, nós temos que lembrar isso, porque ali no final ali ele vai falar alguma coisa, né? Estou preso em correntes, é isso que ele vai dizer aqui no versículo 20, né? Sou embaixador preso em correntes. Então ele tinha visitado o Éfeso já, né? Ali, a gente vai lembrar aquele tempo ali de 52 a 55 depois de Cristo. Esse tempo, ele ficou 3 anos, foi a cidade que ele mais tempo ficou. Inclusive ali o pessoal tinha aquela dificuldade do tempo ali de trabalho, que era muito sol, então das 11 até as 16 horas o pessoal ficava fazendo ali a cesta diária. Tem algumas regiões aqui do Brasil que você vai, né, o pessoal fecha no almoço ali e só volta a trabalhar 1h30 e tal, né, sai meio-dia. É assim que acontecia. Só que esse tempo em que Paulo não estava fazendo tendas e que era o tempo que o pessoal descansava, ele aproveitava para ali na escola de Tirano, lugar que ele alugou, falar de Jesus todos os dias, conversar, como nós estamos fazendo aqui na nossa reunião de oração. É ou não é uma coisa maravilhosa? E isso foi um ministério bem profícuo dele. Então ele vai escrever depois de muito tempo, 6, 7 anos, da prisão, vai mandar aí através de Tíquico a carta, né, que nós estamos lendo e que encerra hoje. Então, Efésios 6, o que é? Paulo encerra então essa carta aos Efésios, né, com diretrizes sobre relacionamentos sociais e sobre um chamado à prontidão espiritual. A gente vai ver que nós também somos soldados, né? Aqui a gente vai ver a armadura, o que a gente precisa ter para que Deus nos capacite, para que nós estejamos aptos a vencer as batalhas do dia a dia. Mas começando ali nos primeiros versículos, do 1 até o 9, lido pela minha mãe e pela irmã Lélia, agora acertei o nome. O que acontece? Fala sobre os relacionamentos cristãos. Paulo vai aplicar essa ética cristã a 3 grupos específicos, focando, claro, nessa ideia de submissão mútua. Não é uma relação subordinado, né, subordinante, mas sim uma relação de submissão mútua e de justiça. Primeiro, filhos e pais. Reforça ali o mandamento de honrar pai e mãe, sendo o primeiro com promessa, porque Paulo vai ali mostrar, né, aquela questão lá de que está em Êxodo, capítulo 20, versículo 12, que fala lá que a gente deve honrar o nosso pai e a nossa mãe para que Deus prolongue na terra, né, os dias que a gente tem aqui, que Ele nos dá. Então, olha só, o mandamento com promessa é o primeiro, porque Deus ali vai falar, primeiros ali são na verdade, situações diferenciadas para próprio Deus, né? E depois esse é o primeiro mandamento com promessa que a gente tem na lista ali do Êxodo 20. É bem interessante. E depois ele vai falar dos filhos com os pais, que os pais ali não devem provocar os filhos a ira, mas manterem eles na disciplina do Senhor. Então, nesse sentido, né, que os pais tenham sabedoria para lidar aí com as dificuldades dos filhos, para que possam contornar situações, né? Ontem eu estava almoçando com o João Felipe, fazia algum tempo que a gente não conversava. Ele falou: não, pai, tá tudo bem. Eu falei: não, filho, só tô com saudades, quero conversar com você e tal. Foi um tempo especial. Foi um tempo legal, a gente conversou algumas coisas e tal, sem cobrança, sem nada, mas a gente precisa ter essa sabedoria, que não existe só cobrança. Então, isso é importante pra gente. Também vai falar sobre a relação de servos e senhores, né? Que o trabalho ele deve ser feito com integridade, como se fosse para Deus. Não apenas para a gente agradar o patrão, digamos assim, nesse sentido. Que, não, o patrão não está aqui, então agora eu não vou trabalhar direito. Não, você está fazendo para Deus. E aí também, para esses senhores, lembrando que Deus não faz acepção de pessoas. Então eles também têm que tratar os seus servos com dignidade. Depois, o capítulo importante aqui que eu queria falar para vocês e que é motivo também da nossa enquete, né? Que bom, a Maria das Graças está aí com a gente. Bom, bem-vinda, Graça. Vamos em frente aqui. Nós vamos começar a falar agora sobre a armadura de Deus. Os versículos 10 até o 20 vai falar sobre a nossa questão, que inclusive é da enquete que nós estamos tendo ali no grupo e que as pessoas estão respondendo. Uns não estão dizendo ali que será que são as costas, será que são os joelhos, será que são as mãos, né? Que é a parte do corpo que ficou sem proteção com essa questão da couraça da justiça, da armadura de Deus, né? Como é que vai ficar isso agora? Então vamos entender isso, vou dar esse spoiler aqui para você, daí depois você consegue ainda responder. Mas de qualquer maneira é o seguinte, aqui o que a gente pode dizer, né, nessa questão da enquete, só dando uma dica para você. Os romanos entendiam, eles tinham várias coisas que nós vamos ver aqui da armadura de Deus, que Paulo vai utilizar para essa metáfora de um soldado romano, só que ali você vai perceber que a parte de trás,
a parte de trás, que eu não vou dizer qual bom, vou dar só uma dica. Começa com cos e termina com tas. Não sei se você compreendeu, espero que tenha compreendido. Mas de qualquer maneira, o que acontece? É que é o seguinte, nós somos aqui, não sei se vocês já ouviram aquele filósofo, Van Damme, é o filósofo gospel, o filósofo que vai dizer o seguinte, que retroceder nunca, render-se jamais. Então essa é a seção central do capítulo, por quê? Porque essa questão das costas, ela em tese, em princípio, ela não estava, vamos dizer assim, desamparada. Por quê? Porque se nós entendermos que os romanos tinham aquele, como eu posso dizer, que é o escudo, né? Esse escudo, ele pegava toda a parte dele, de cima até o alto, de baixo até o alto, e aí um ficava atrás do outro, então havia uma proteção conforme aquela fileira. Então o que ele vai demonstrar para a gente? Que para você não ficar com as tuas costas desguarnecidas, você tem que agir em comunhão. Olha só que interessante para a gente na nossa igreja hoje, que a comunhão é importante, porque o irmão ajuda justamente naquela parte mais frágil ali, onde a gente tem no nosso corpo de Cristo, vamos dizer assim, a gente está junto e isso fortalece a gente. Mas de qualquer maneira, vamos fazer aqui uma caminhada pela questão desses equipamentos que nós temos aqui, né? Então o primeiro é o cinto da verdade. Nessa questão de cinto da verdade, vamos lembrar de cinto, quer dizer sim, quer dizer integridade. Tudo você responde sim, 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 não, não. Cinto diz respeito à integridade. Então, no mundo que a gente está vivendo, irmãos, que é um mundo de pós-verdade, de fake news, o cristão vai fazer o quê? Ele vai se diferenciar pela integridade. O cinto servia para dar mobilidade para o soldado, né? Se você entender que você tem que ter ali a mobilidade, já pensou se você está sem cinto, né? Começa ali a calça cair, né? Aquela situação deles ali cair, fica meio complicado. Então, para nós, essa verdade, esse cinto da verdade, é o que nos sustenta, ela nos dá base para todas as áreas da nossa vida. E sem essa verdade, a nossa fé vai ficar o quê? Frouxa. Então nós não podemos ter essa fé frouxa, a gente precisa calçar esse cinto da verdade, ter ele, né? Colocar ele, deixar bem quentezinho para a gente ter a integridade conosco. Depois nós temos a couraça da justiça. A couraça é o seguinte, diz respeito à retidão. E a justiça aqui não é apenas essa teológica que a gente fala e tal, ou que a gente entende da justificação que nós tivemos, mas uma justiça praticada. E eu sei que a justiça, ela fere o coração da sociedade quando ela é praticada. Eu mesmo ontem estava me desgastando para fazer um recurso aqui de uma decisão bem complicada que eu tive que deixar o dia, né, me preparar, inclusive foi motivo da minha oração coletiva aqui, e a gente pôde então ter força para enfrentar aquilo de frente, para enfrentar aquilo com ânimo, dizer, Senhor, está difícil, mas vamos em frente. Então a injustiça fere o nosso coração, quando a gente vê uma coisa injusta, dói dentro da gente. E viver com justiça para o cristão vai proteger as nossas emoções e o caráter contra as acusações do mal. Então é importante a gente ter essa visão da couraça da justiça, dessa retidão que nós devemos ter. Depois os calçados da paz, aqui o versículo vai falar, né? Que é o seguinte, a gente não precisa, digamos assim, a gente precisa ter uma prontidão missionária, não é uma paz que nós temos, eu tenho paz em Cristo. Não, essa paz, ela faz com que você seja encaminhado, levado para outras situações bem diferentes, né? Para que Deus vá agindo no seu coração e você possa levar o evangelho adiante. Então, aquela situação que nós falamos, que é uma paz ativa, uma paz proativa. Não aquela que diz assim, eu tenho paz em Cristo, então beleza. Não, ela leva para novos caminhos, para você levar essa paz para o seu vizinho, levar a paz para aquela pessoa que está com você do seu lado. Isso representa a disposição de levar uma reconciliação onde há conflito. Lembra daquela situação da gente perdoar quem nos faz mal, mesmo que a gente não tenha culpa no cartório? Pois é essa situação aqui. Então, o cristão que caminha para servir, ele se move pela paz que recebeu de Cristo. E quando ele recebe essa paz de Jesus, ele não pode ficar parado, só guardado com a paz para ele. Ele tem que expandir essa paz, ele tem que levar ela adiante. E isso é tão bonito, meus irmãos, que nós vamos ver a maravilha que Deus nos faz. E essa questão desse calçado da paz, você calça ele, você protege os seus pés e você segue o caminho, né, que Deus te reservou, inclusive para lugares que muito antes você nem sabia que você ia. Por exemplo, eu não imaginava que ia viajar para fora do país há alguns anos, né? E hoje, graças a Deus, isso já é uma realidade. Então, assim,
Efésios 3:20, Deus é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. O seu poder que opera em nós, nesse aspecto aqui, é que nós tenhamos essa paz ativa, essa paz proativa, esse desejo de uma prontidão missionária. Seguindo também adiante, nós vamos ter aqui também o escudo da fé. Olha só que interessante, o escudo da fé é a confiança, né? Aquele escudo romano, como eu já falei, ele era grande, ele protegia todo o corpo, de cima a baixo. Hoje, isso representa o quê? Isso representa a nossa proteção contra cinismo, contra autossuficiência, contra o desespero. Quando o mundo começa a lançar dúvidas para a gente. Deus não está me ouvindo. Nada vai mudar, não adianta. Uma atitude só? Será que se eu fizer o bem aqui sem ninguém esperar, eu vou conseguir mudar o mundo? Pois é, todas essas dúvidas que você tem, elas são barradas nesse escudo da fé quando você tem a confiança. A fé é o que apaga esses ataques. Então, ela bate e volta, ela não vem aqui e não aflige você. Então, por isso, é importante manter esse escudo da fé sempre, ereto, assim vamos dizer. Essa confiança em Deus para que você consiga vencer isso e vencer também as dúvidas que o inimigo, os dardos que chegam, os dardos inflamados do maligno, eles chegam para bater em você e para querer ferir, para querer magoar, para querer prejudicar e deixar você de alguma maneira com situações difíceis. Aqui também nós temos a questão do capacete da salvação. Olha aqui onde que fica o capacete, né? E onde que é o ataque mais frequente que nós temos hoje, meus irmãos? Vamos lembrar aqui. É na nossa mente. Ansiedade, depressão, medo, crise de pânico, burnout, crise de identidade. A pessoa não sabe por que está vivendo, o que isso leva, para onde vai, de onde veio, não sabe. Esse capacete aqui que se coloca aqui é justamente essa questão da proteção da mente, representa uma segurança mental, de saber que um dia você foi aceito, de um dia você tem a possibilidade de ter esse relacionamento, de servir esse Deus maravilhoso, é manter o pensamento focado e na esperança que há de vir e não nas tragédias do presente. Se você pegar a televisão hoje, se você colocar de 10 canais e você colocar em 9 canais, eu tenho certeza que você vai ver situações de violência, matou, morreu, fez, sei lá, aquelas coisas todas, e isso dá ibope, dá audiência, inclusive os locutores estão cada vez mais interativos e eles têm preparação para isso, para poder manter a audiência, e a custa das tragédias humanas que infelizmente acontecem. Então, capacete da salvação, proteja sua mente, vista esse capacete da salvação e tenha certeza que Deus vai agir em você para você inclusive amparar outras pessoas. E agora, a espada do Espírito, olha só aqui, a palavra aplicada, a única arma que você tem de ataque, representa o uso da Escritura, sabe para quê? Para você discernir situações, não é apenas para você ler a Bíblia, eu estou lendo a Bíblia, não, mas para saber qual palavra aplicar, qual a decisão ser tomada na sua vida para vencer a tentação ou o erro. Então olha só que interessante, a armadura, depois a irmã Elaine vai colocar ali no grupo para você ficar ali com uma síntese, irmã Elaine já falou para mim aqui, que você tem uma síntese disso tudo que nós falamos. Então a grande lição aqui, o que é? A oração. A oração fecha esse cerco, essa armadura. Sem oração, tudo isso aqui é apenas papel, é apenas roupa, é apenas ferro. Mas com oração, elas se tornam vida, elas se tornam excelentes armas para que você consiga estar preparado. Não é se tornar um super-herói, mas é você se preparar, estar apto para enfrentar o mundo como ele merece, para você levar a paz e a esperança para as pessoas. Basicamente é isso de Efésios 6, espero que você tenha gostado aqui da nossa live, A gente está